enfim. Então você vai colocar aqui um tópico, né, que equipe de serviço. Minha C cedilha aqui é um problema, mas vamos lá. Vou apertar aqui o C mais um para poder ela ir. Então, equipe de serviço, 2 pontos. Então, você vai colocar você, que assumiu o serviço, no caso foi eu, que eu dei como exemplo, Max Coelho. Você vai colocar o meu cargo. Então, eu posso ser, por exemplo, vigilante ou chefe de equipe. Posso colocar aqui meu cargo, minha função, Max Coelho. Vou botar aqui, ó, vigilante. 40, suponhamos que meu número na empresa seja 434. Então, vigilante 434, como exemplo. Aí eu vou botar aqui, colocar aqui João Neto Vig 686, mais recruta que eu, pronto. E aí vou colocando aqui, na verdade, a equipe toda de plantão ali comigo ali. Então, colocando quem está de serviço ali. Aqui eu posso detalhar também, se por exemplo, se eu tenho uma equipe de 4, 5, 12, 20, como eu fiz um curso no final de semana agora, eu estive com 4 alunos num curso, ou seja, eu estava ministrando aula para 4 alunos, aula online, e ele me deu um exemplo que no posto dele tem 12 homens. Então ele pode também nominar aqui cada posto de trabalho dentro desse local de trabalho. Então ele vai colocar Vigilante Max Coelho, 434, Guarita Fundos, Guarita 6, Guarita 5, Portaria Principal, Portaria Secundária, enfim, ele pode nominar. Então isso aqui é equipe de serviço. Algumas empresas colocam também aqui, nessa parte de cima aqui que eu lembrei, olha, o CNPJ da empresa. Você pode colocar aqui o CNPJ da empresa. Aqui o CNPJ da tomadora de serviço. Algumas empresas adotam esse tipo de procedimento de colocar o CNPJ. Aqui no caso, eu, por exemplo, não costumo orientar a colocação do CNPJ, por exemplo, tanto da tomadora quanto da prestadora, porque isso vai estar no livro de abertura do livro de ata. Então, na abertura, na primeira página, vai estar lá o posto de serviço, vai estar lá o CNPJ da empresa prestadora de serviço, da empresa tomadora de serviço. Mas alguns locais adotam o procedimento de colocar em todo o livro de brochura o CNPJ da empresa. Então está aqui a assunção de serviço, equipe de serviço, né? Ponto. E agora, esse espaçamento aqui eu estou colocando só para ficar com o visual melhor para nós de entendimento, para você que está vendo o vídeo enxergar e ver melhor. Então aqui você vai colocar, o ideal é você não ter linhas, ó, por exemplo aqui, para que ninguém preencha nada nessa linha depois. Então para você dar veracidade, a questão do horário, esqueci de colocar aqui o horário, ó. Eu, Max, assumo o serviço em substituição vídeo às, aqui ó, o detalhe, ó, acabei esquecendo, 60 é craseado, tá aqui craseado, às 06h56. Então, 06h56, a data já está aqui, né? Só vou trocar aqui, ó, o sem alterações. Sem alterações. Ponto. Então, assunção de serviço. Eu, Max Coelho, assumo serviço em substituição ao, dei como exemplo, vigilante Marco Antônio Salgado, às 6h56, sem alterações. Se fosse à noite, seria 18h56, 19h56, 20h56. Se fosse na parte da manhã, 6h56, 7h56, a hora que você assumiu o serviço. Aqui, como eu falei, o ideal é deixar sem espaço as linhas, para que ninguém acrescente nada naquela linha que está em branco. Eu estou deixando a linha aqui mais para nós termos clareza no que estão preenchendo, e se eu esquecer alguma coisa, eu voltar aqui e conseguir enxergar melhor. Então, equipe de serviço. Eu coloquei aqui, no caso, 2 vigilantes. Sou eu, Max, mais o João Neto, mas pode
ter uma equipe de 12, 20, enfim, você pode colocar, ou ser só você. Agora, equipamento de carga, equipamento barra carga, eu vou botar, eu gosto muito dessa carga. O que seria equipamento carga, né? É todo o material que está naquele local de trabalho. Então você tem câmeras, você tem um monitor, você tem um DVR, você tem um gravador, você tem lanterna, você tem colete zebrinha, X, refletivo, tem diversos nomes para esse colete. Então você tem todo um material de carga, alguns postos de trabalho. Tem o armamento, munição, algemas, enfim. O que você trabalha num banco, você vai ter a carga daquele banco, daquele posto de trabalho, daquele posto de serviço. Você trabalha num shopping, você vai ter a carga daquele trabalho que é relativo ao shopping. Você trabalha num condomínio, você vai ter exatamente o que está naquele condomínio. E tem um detalhe interessante que vale uma dica. Você trabalha num shopping, não necessariamente no livro de registro de ocorrência seu, da equipe de vigilância, vai ter que constar, por exemplo, câmera, alarme, CFTV, porque tem a central de operações, que tem outro livro de registro. Senão isso aqui fica um documento sem fim. Então, você vai ter, de acordo com o local que você trabalha, você vai ter o seu material de carga. Então, por exemplo, equipe de serviço de vigilância do Shopping Guatemi, do Plaza Shopping. De repente, essa equipe de serviço que só atua motorizada no estacionamento ou motorizada através do patinete, do skate, enfim, de qualquer meio de moto, de locomoção, ela vai ter um livro de ocorrência que vai estar lá constando o abastecimento, o KM das viaturas, o estado das viaturas, alguma alteração da viatura, vai estar constando tudo isso. Se for somente uma portaria de um condomínio, por exemplo, você vai estar o portão, câmera, monitor, rádio, lanterna, colete refletivo, então material de carga que está no local. Então eu vou colocar aqui colete, vou colocar colete refletivo, lanterna, capa de chuva, vou colocar lanterna, capa de chuva, colete. Eu vou abrir um parênteses aqui antes de escrever mais algum item, que na assunção de serviço é importante você perguntar e conversar com esse vigilante, com esse porteiro, com esse vigia, quem está passando serviço para você, o que aconteceu realmente no serviço dele e o que aconteceu no serviço anterior ao dele. Porque se você trabalha na escala 12 por 36, teoricamente são 4 equipes. Então essa equipe que trabalhou, por exemplo, do dia 7 para o dia 8 de madrugada, à noite, no período noturno, teve contato quem trabalhou no dia 8 no período diurno. Que esse teve contato para quem trabalhou no dia 8, período noturno. Que esse passou o serviço para você no dia 9, que é hoje, que é o nosso curso. Então vamos lá, quem entrou 7 diurno, 7 noturno, 8 diurno e 8 noturno, exatamente. Então você entra aqui na parte da manhã, você saiu daqui. Entra aqui, assumindo o serviço, o que vai acontecer? Você vai perguntar a esse daqui que você, na verdade, assumiu o serviço dele, que no caso aqui eu botei como se fosse o vigilante Marco Antônio. Então, Marco, o que aconteceu no serviço, no seu serviço? Em vez de, além dele colocar no livro, na ata, no livro de registro de ocorrência, ele sabe o que aconteceu no serviço que ele assumiu. Então, ele perguntou também para quem ele assumiu o serviço, o que aconteceu no serviço de quem ele rendeu. E aí essa pessoa vai falar para ele. Claro que você vai na página do livro e vai desfolhar o livro de ocorrência, o livro de registro de ocorrência, para ver lá esses últimos 3 serviços. Você tirou o serviço no dia 7 de dia. Agora você está trabalhando no dia 9. Então o que aconteceu no dia 8 durante o dia, 8 de 7 para 8 durante a madrugada e no dia 8 durante a madrugada. Você vai dar uma olhada nessas páginas, olhou aquilo tudo ali, compilou na sua memória, não aconteceu nada, ou aconteceu, o portão escangalhou, a câmera tal escangalhou. Por que ela escangalhou? Foi acionado na alteração,
Foi acionada a equipe de conserto da câmera, a equipe de conserto do portão, do interfone, o que foi feito? Então você vai estar ali. Se isso continuar, esse defeito, você pode continuar essa alteração no seu livro de registro, mas você tomou ciência e assumiu o serviço tomando ciência realmente do que estava acontecendo desde o seu último serviço. Então, voltando aqui, lanterna, capa de chuva, colete refletivo, enfim, rádio de comunicação, se houver. Meu C cedilha aqui é um problema, mas vamos lá. Rádio de comunicação. E o básico é isso daqui, que você assumiu essa carga. E aí, eu já dei como exemplo, se você trabalha com, se tem viatura, se tem moto, se tem patinete, enfim, o que tiver lá, você vai colocar como equipamento de carga, e aí de acordo com o equipamento você vai colocar a alteração dele ou não, aquilo que na verdade o supervisor orientou que você colocasse no livro de ocorrência. Então basicamente é isso. Então finalizamos então, ó, vou subir, ó, equipe de serviço e finalizamos equipamento carga. Dá um pontinho aqui. E agora vamos para alterações. Bom, o resumo do livro de registro de ocorrência, ou a ata, ele já no resumo inicial eu falei, ele resume os fatos ocorridos naquele dia ou naquele local. Fatos que alteraram o cotidiano, o dia a dia. Então, suponhamos, como eu dei como exemplo, quebrou uma câmera foi danificada, um portão. O que aconteceu de ocorrência naquele local de trabalho em que você presta o serviço? Se foi no shopping, que é um local que tem muitas ocorrências, um estabelecimento bancário, um banco, Itaú, como de exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, ou seja, você é um vigilante bancário. Com certeza, durante o dia vai ter algum tipo de ocorrência, algum tipo na abordagem da porta, que ficou preso na porta giratória, por exemplo, e ali o cliente ficou insatisfeito, fez algum tipo de reclamação para o gerente, você lança aquilo ali como alteração. Se você está na portaria do condomínio, se você detectou que uma câmera de repente apagou, qual é o procedimento que vai ser tomado? Se você vai inclusive relatar isso daqui, que é acionar a empresa de prestação de serviço, de manutenção do CFTV, enfim, qualquer tipo de ocorrência você vai colocar aqui. Um colega seu passou mal durante o posto de serviço, ele foi embora por si só, ou seja, ele foi de carro, foi de ônibus, enfim, a supervisão não pegou ele. O seu supervisor chegou no posto, você trabalha num posto de serviço você trabalha numa prestadora de serviço, uma empresa, na Tribuno Cursos e Segurança, e aí o supervisor chegou lá, você pode inclusive relatar, ó, alteração, chegada de supervisão no local, o supervisor Washington chegou às 14 horas e 44 minutos, fazendo supervisão nesse posto de trabalho e saindo às 15 horas e 16. Então você botou lá, vale também como prova testemunhal do comparecimento dele, vale como a supervisão, no caso a empresa fiscalizar se a supervisão está sendo efetiva, indo nos postos de trabalho, vai constar lá que ele compareceu lá. Então alteração, falei diversas aqui, vou colocar aqui, por exemplo, informo, no caso, ou seja, eu, Max Coelho, eu que estou fazendo a redação do livro, então eu posso botar assim também, tá? Eu, Max Coelho, venho informar que a câmera 32 do estacionamento vou botar como se fosse, por exemplo, um condomínio, em que esse condomínio ele tem três andares de estacionamento. Então eu vou botar no G3, câmera 32 do estacionamento G3, encontra-se inoperante. Bom, esclarece ainda
que foi acionada a empresa de manutenção Claro que o condomínio já sabe qual é a empresa de manutenção, mas se você quiser colocar aqui o nome da empresa, segue Larme também. Então vou botar aqui a empresa de manutenção. Segue Larme. Vou colocar também, e aí segue Larme. Segue Larme com... Bom, foi acionada a empresa de manutenção Segue Larme, que não tem necessidade de ter essa maiúscula aqui. Só aqui, Segue Larme com... então vamos lá. Esclarece ainda que foi acionada a empresa de manutenção Segue Larme, vírgula, sendo atendido pelo funcionário Oswaldo Cruz, às 08h44. Então vamos lá. Aqui, ó, aqui tem uma crase. Vamos lá. Alteração. Eu, Max Coelho, venho informar que a câmera 32 do estacionamento G3 encontra-se inoperante. Esclarece ainda que... Dois pontos. Vou tirar essa vírgula aqui e botar aqui. Esclarece ainda que foi acionada a empresa de manutenção Segue Larme, sendo atendido pelo funcionário Oswaldo Cruz, às 8h44. Fez a sua parte. Então você colocou aqui exatamente a alteração que aconteceu durante o seu trabalho e o que você fez. E, por exemplo, se por acaso você for cobrado, alguém questionar você da câmera 32, você fala, não, foi tomada providência. Inclusive, olha, já acionei aqui a Segue Larme, quem atendeu foi o Oswaldo. E aqui segue teu serviço, tá? Então, qualquer outra alteração, você vai acrescentando aqui. Deixa eu botar para cima aqui para ficar bonitinho. Alguns condomínios, algumas empresas, portarias de empresa, condomínio e shopping já estão adotando o livro de brochura, inclusive impresso, ou seja, pelo computador. Então é importante você saber manusear o básico do Word, do Excel, para que você tenha aí fique tranquilo na hora de operar com isso, operar com esse pacote Office. Então está aqui. Bom. Alteração. Eu fiz isso aqui só para ficar claro. Vou voltar aqui. Alteração. Alteração é término de serviço. Bem simples. Término de serviço. Então, você vai colocar lá, fui rendido pelo vigilante Marcelo Tavares às 19h02 com as alterações acima discriminadas, acima relatadas,
consertar aqui. O que está vendo aqui? Alterações acima discriminadas. E vai encerrar aqui com data, né? Mesma coisa, local, no caso aqui Rio de Janeiro. Alguns não colocam a data, só colocam a assinatura, mas vai que você trabalhe num posto que seja um posto de 24 horas. Então é importante colocar a data também. Então, Rio de Janeiro. No caso, se terminou no mesmo dia, foi só 12 horas de serviço. 9 de dezembro de 2020. Embaixo, assino. Ok? Procurei dar vários exemplos ao mesmo tempo, escrever o básico ali, até porque eu estou escrevendo, tentando olhar para a câmera, tentando olhar para o teclado ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso é o básico para a gente ter uma noção do que é o livro de brochura, da importância que ele é, como repetindo, da importância que ele é no uso como testemunha, por exemplo, de uma ação civil, de uma ação trabalhista, reclamações, enfim. Ele tem diversas funções como documento realmente da empresa, ou da empresa que você trabalha, ou da empresa que você presta serviço, enfim. Ele vai ter uma função realmente aí de documento. No mais, bom curso!